Paz e Igreja do Senhor, aleluia. Nós estamos aí de volta, glória a Deus, aí de volta no YouTube, para fazer o ID do Senhor e que Deus possa abençoar os irmãos, que Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos, amém. Deixa eu tirar aqui, amém, meus irmãos, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada irmão e de cada irmã que vai entrar conosco nesse momento. A Bíblia fala que na onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Glórias a Deus. Então essa palavra, ela é uma palavra que muitos crentes confundem. Será que o Jesus que está na Igreja Católica, ele é o mesmo? Ele é o mesmo? Será que o Jesus que está na Igreja Católica, aquela imagem que está lá, ela é o mesmo Deus que veio aqui na Terra? Será? Vamos ver na palavra de Deus. Porque o Jesus que está na Igreja Católica, ele tem os olhos verdes, né? Ele tem o cabelo grande, sendo que a Bíblia fala que homem ter cabelo grande é desonra. Como que pode? Então, meus irmãos, a palavra está sendo distorcida e cada um fala, eu tenho a minha religião. Só que o engraçado é que Jesus, ele não é uma religião. Ele é o caminho, ele é a verdade também a vida. A Bíblia diz, aleluia, que ele é a porta e quem entrar por ele achará pastagem. João capítulo 10. Então, meus irmãos, muitos confundem por não conhecer as Escrituras. Por isso que a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Amém? Glórias a Deus. Vou deixar aqui uma palavra no livro de Isaías. Quem está com a Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Isaías. Amém? Livro de Isaías, capítulo 53. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Pega a Bíblia lá. Amém? Para quando alguém for perguntar para vocês, vocês saibam responder. Imagina só, se vir um católico responder para você. Fala assim, ó, como que é o Jesus, se ele nunca foi visto? Calma aí. Como que é Deus se ele nunca foi visto? Então você tem que saber responder. Então, a Bíblia, ela nos ensina. Glórias a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Jesus. Isaías 53, versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, glória a Deus, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência. Opa, calma aí. Vocês ouviram aí? Olhando nós para ele, não tinha aparência. Glórias a Deus. Vamos lá. Para que o desejássemos. Então calma aí. Como que pode um Jesus, aleluia, que tem um olho verde, glórias a Deus, que tem o cabelo grande, ser o nosso Deus que veio aqui na terra? Não, errado. A Bíblia menciona, aleluias, e dá respaldo que esse Jesus, ele é errado, ele não é o verdadeiro, esse Jesus é falso. O Jesus que a Igreja Católica prega é o Jesus falso. O Jesus que a Igreja Católica prega é um Jesus mentiroso. Opa, calma aí. Como que pode ser um Jesus mentiroso? Por quê? Porque eles pregam que pode batizar criança. Eles pregam que pode, glórias a Deus. Aleluia. Eles podem beber cerveja. Então eles ficam no quê? Eles ficam no seu acomodismo. E esse Jesus não é o verdadeiro, porque o Jesus verdadeiro não mente. O Jesus verdadeiro,
Ele é fiel e não há nada nele, aleluias, de injustiça, em verdade, porque ele é a verdade e não pode negar-se a si mesmo. Então, meus irmãos, vamos ler aqui, glórias a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 3: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Glórias a Deus. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então a Bíblia está dizendo que o nosso Deus, o nosso Jesus, que morreu na cruz do Calvário, imagina só, se Jesus viesse nos dias de hoje. Glórias a Deus. Uma vez eu estava no trem e um rapaz falou para mim, ó, se Jesus voltar agora, o povo vai matar ele de novo. Meus irmãos, o povo perece por falta de conhecimento. Porque se ele conhecesse as Escrituras, ele ia saber que o mesmo Jesus que veio, aleluia, em carne, se manifestou em carne, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, ele não falaria uma coisa dessa. Porque o nosso Deus, ele veio com um propósito. Qual propósito é esse? Salvar o pecador. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, os que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. Se você está cansado nesta manhã, está oprimido e você não consegue prosseguir, a palavra está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas, irmão, como que eu vou, aleluia, como que eu vou sair dessa situação? Eu já fui para a igreja, eu já passei pelo Vale do Sal, eu já, glórias a Deus, já peguei rosa ungida, glória a Jesus, água ungida, meus irmãos, aleluia. O povo do Senhor está perecendo por falta de conhecimento. E a Bíblia menciona no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O povo ele está cego, indo após as doutrinas de demônios. A Bíblia fala, aleluia, glórias a Deus, que se alguém vir trazer outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras, aleluia, de nosso Senhor Jesus Cristo, seja anátema. O que quer dizer anátema? Seja maldito. O evangelho que estão pregando a Igreja Católica é um evangelho maldito. Glórias a Deus. O evangelho que estão pregando na Igreja Católica, ele é um evangelho maldito, um evangelho falsificado, um evangelho adulterado, um evangelho que foi, aleluia, interpretado de uma forma diferente, que foi interpretado pelo próprio diabo. Glórias a Deus, interpretado pelo diabo na mente do ser humano. E o ser humano acata essas palavras. Por quê? Porque não orou, não buscou e não se humilhou. Porque no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, vemos que nos dias de hoje, aleluias, vemos dias de calamidade, dias aonde, aleluias, que a mesma que está pregando, aleluias, é a mesma que está derrubando os pregadores. A mesma mulher que está pregando é a mesma que está derrubando os pregadores. Como assim? Colocando salto alto, saia curta, saia rachada. Minhas irmãs, vigiar na saia. Porque tem irmã que fala assim, aquela irmã tá de calça, mas ela tem a saia apertada, é pior que a calça ainda. Então, vigiando nisto com toda a perseverança. Então, meus irmãos, vamos buscar Deus de verdade.
Não vamos buscar Deus somente de coração. Deus só quer o meu coração, né? E como se fosse que lá no céu só tem coração, né? Porque se Deus quisesse só coração, e o teu corpo? E a tua alma? Fica onde? Se Deus só quer o coração, então calma aí. Jesus, ele quer o corpo, ele quer a alma e ele quer o espírito. Por quê? Porque se Deus quisesse o teu coração, o diabo quer a tua boca para falar mentira, o diabo quer a tua boca para fofocar, o diabo quer os teus olhos para cobiçar, o diabo quer a tua mão para roubar, o diabo quer o teu pé, aleluia, glórias a Deus, para correr após coisas más. Você está entendendo? Então, se Deus quer o teu coração, o diabo ele quer o teu corpo, o teu olho, o teu ouvido, ele quer tudo para fazer perecer no inferno. Mas Jesus veio para Deus fazer as obras do diabo. Glórias a Deus. Aleluia. O diabo, meus irmãos, ele não está brincando. O diabo ele veio com 3 funções. Irmão, qual é? O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. João capítulo 10, versículo 10. Mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Quantas pessoas hoje em dia, elas estão na igreja, elas estão cantando, elas estão louvando, mas ela não está na porta estreita. E Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, minhas irmãs, meus irmãos, a porta ela é estreita. Quem sabe é um católico que vai ver esse vídeo, quem sabe? Glórias a Deus. E ele vai ver a resposta, a verdade sendo falada. Não importa o que vão falar, não importa o que vão achar desse vídeo. O importante é João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Versículo 14, versículo 4 de capítulo 53 de Isaías. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Aleluia. Olha só que coisa tremenda. Jesus ele está dizendo que ele tomou o que? As nossas dores, as nossas enfermidades. Se ele tomou as nossas dores e as nossas enfermidades, por que muitos estão enfermos na casa de Deus? Porque muitos estão com depressão? Porque muitos estão com câncer? Porque muitos estão doentes? Jesus disse, olha, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de se alegrar, há um tempo de abraçar, há um tempo, aleluia, para todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Tem muitos irmãos que estão entrando e estão saindo. Não deixa o diabo tirar a tua atenção. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui está dizendo, olha, glórias a Deus, que ele levou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, no versículo 5, observa que está dizendo que ele foi ferido por causa das nossas inconsequências, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebeldia e desobediência à verdadeira palavra. Meus irmãos, vivemos nos dias de hoje, dias terríveis sobre a face da terra, aonde o pecado ele vem aumentando e se cumprindo o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Que o amor de muitos esfriará. E por isso que a igreja está se esfriando. Porque o amor está se esfriando. O mundo está se esfriando. Hoje ninguém ama mais ninguém. Hoje o povo acorda irado. Já acorda falando palavrão. Já acorda falando palavra de maldição. Já acorda amaldiçoando seu filho. Já acorda chamando Satanás.
Então, o amor se esfriou. O amor se esfriou. E a palavra de Deus está se cumprindo na terra. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos. Então, se ele disse todos, ele quer que nós façamos o que? O id. O id do Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 15. E indo, aleluia, glórias a Deus, fazer o id, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vemos então que os dias de hoje a igreja está adormecida. A igreja do Senhor está num sono profundo, e aonde a Bíblia vem se cumprindo. Eram 10 loucas, 5 delas eram prudentes e 5 também eram loucas. A Bíblia relata que essas 5 loucas não trouxeram o azeite consigo. Aleluia! A igreja do Senhor está dormindo, mas tem uma diferença, que ainda tem 5 prudentes que têm azeite consigo. Será que você está me olhando? Você tem azeite na sua vasilha? Será que você agora está me assistindo? Você tem azeite? Será que você está buscando a Deus? Será que você está se humilhando? Será que você está buscando a Deus? Ou você está na igreja de aparência? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, vemos que nos dias de hoje, um jovem como eu, mas com uma consciência madura, é difícil de se achar. Por quê? Porque ninguém busca mais a Deus de verdade, ninguém ora mais a Deus, ninguém se humilha mais perante a Deus. Glórias a Deus. E Deus, Ele quer escolher você para ser a seara do Senhor. Ele quer escolher um valente, porque Ele escolheu Gideão, e com Gideão em 300, que era 300, venceu a batalha. Não importa quantos tem na igreja, o importante é que se Deus achar um coração verdadeiro, Ele já alegra o coração. Glórias a Deus. Vamos lá, terminando a leitura. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Calma aí. O Senhor, Ele fez cair sobre ele a iniquidade só de você? Só da irmã, do irmão? Não. Ele fez cair iniquidade sobre ele de nós todos. Aleluias. Por isso que Ele quer salvar a todos. Porque foi por todos que Ele morreu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Foi por todos que Ele morreu. E Ele quer salvar a todos. O homem, ele não compreende as coisas de Deus. Mas o homem que é espiritual, ele discerne bem tudo. A Bíblia vai dizer no livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele parece loucura. Observa que quando você vai repreender alguém, você vai exortar alguém, você vai falar, irmã, ô irmão, você não está na doutrina. Aceita a verdade e a verdade vai te libertar. Quantas irmãs estão saindo da verdade? Quantos irmãos estão deixando a doutrina? Vemos só homens de Deus usados pelo Espírito Santo. Homens que eram usados em libertação, usados na cura e nos milagres. Agora estão dizendo que a doutrina é costume de homens. Mas para eles é costume de homens. Mas para nós é o poder de Deus. Aleluias! Glórias a Deus. Glória a Jesus. Quem crê que a doutrina é de Deus aí? Deixa um amém aí. Quem crê que a doutrina é de Deus, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, a doutrina não é do homem. A doutrina é do Espírito Santo. Porque a mulher que ela usa uma saia curta, a mulher que usa uma calça comprida, ela está sensual. Ela está sensual. E no livro de Judas, capítulo 1, versículo 19, diz: estes são
Os que causam divisões. Quem? Os sensuais, que não têm o Espírito. Então, fica nesse vídeo. Acata essas palavras. Não deixa o diabo tirar a tua atenção. Porque antes de eu começar esse vídeo aqui, meu irmão, eu já vi que foi uma batalha. Pessoas me ligando. Glórias a Deus. E você tem que ser espiritual para compreender as coisas de Deus. Porque o diabo não quer que você conheça a verdade. O diabo não quer que você ouve a verdade. Mas se você ouvir nesta manhã e deixar Deus entrar no teu coração, porque é no teu coração que Deus quer entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Glórias a Deus. Eu lembro que eu estava numa igreja mundana, numa igreja de porta larga, numa igreja que não tinha doutrina, uma igreja que era o quê? Sinagoga de Satanás. Porque a igreja que não prega a verdade, ela é sinagoga do diabo. Aleluia. Aonde as obreiras, meus irmãos, ou minhas irmãs, com batom na boca, saia comprida, em cima do púlpito. Será que isso é Deus? Será que isso é o Espírito Santo? Mulheres e homens caindo, dizendo que estão caindo no poder, mas estão caindo porque são espíritos enganadores. Porque nunca o Espírito Santo ele ia usar uma pessoa para escandalizar outra pessoa. Porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o Espírito Santo não é esse que está aí nas igrejas hoje em dia. É difícil você ver o agir de Deus hoje nas igrejas. Até a igreja Deus é amor está se esfriando na verdade. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Até a igreja Deus é amor está deixando o salto alto entrar. Está deixando a vaidade entrar pouco a poucos. E assim que o diabo ele entra, sem ninguém perceber. O diabo ele é astuto, minha irmã. Ele é astuto e ele quer pôr desânimo em você. Ele quer pôr desânimo para você não mais ir para a igreja. Ele não quer que você cultua mais a Deus. Ele quer que você para, que você fica estacionado, que você pare e não vai buscar mais a Deus, que você não ora mais. Ele não quer que você busque mais. Mas a palavra está dizendo. Glórias a Deus. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Precisamos invocar Deus enquanto se pode achar e aproveitar enquanto está perto. Porque diz a Bíblia, no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, aleluia, que Ele, o próprio Deus, enviará fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, nos dias de hoje, é como os dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que a arca se fechou. No dia que a arca se fechou, o povo foi: Noé, 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 abre a porta, Noé. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Tem misericórdia. Só que nesse momento, a porta se fechou. Assim foi as 10 virgens. Lembra das 10 virgens? Quem está ligado aí está entendendo o que eu estou dizendo. Lembra das 10 virgens? A porta se fechou. E quando elas quiseram entrar, o noivo disse que não conhecia elas. Porque no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22 diz: glórias a Deus. Que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Senhor, mas eu expulsei demônio, mas eu curei enfermo, eu profetizei. Mas Jesus disse: afastai de mim que eu não vos conheço. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quem entendeu a palavra aí, diga glória a Deus. Eu vou ler aqui no livro de Glórias a Deus de Apocalipse. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Livro de Apocalipse, rapidamente. Glórias ao Espírito Santo. Ó,
E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, Jesus da Igreja Católica não é o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro é esse que está em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 13 em diante. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa palavra. Aleluia. Pode compartilhar. Fica com medo, não. Porque a verdade, ela tem que ser falada. Doa quem doer. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja?